Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa nova videoaula. Hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre transformações químicas e entendê-las, como elas estão envolvidas no nosso dia a dia, como elas estão presentes no nosso dia a dia. O tema é reações químicas no cotidiano. Reações químicas é a mesma coisa que transformações químicas. A gente já estudou um pouco sobre transformações químicas, ok? A gente viu que transformações químicas é quando ocorre a mudança do material. Ocorre uma transformação e ocorre uma mudança no material, ok? Vamos continuar. Então, o que são transformações químicas? Foi o que eu já falei para vocês. Vamos ler o conceito. Mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que não existiam antes. Então, transformação química é quando o material, a substância, ela sofre uma transformação e muda. Ela não é mais a mesma substância, ela muda, certo? Como exemplo que eu já dei a vocês, quando ocorre a queima da madeira. Ela não se torna mais madeira. Houve uma mudança, uma transformação. Ela mudou, virou o quê? Cinzas e fumaça. Existem vários outros exemplos de transformações químicas que muda o material, ele vira outra substância. Então hoje a gente vai ver esses exemplos e como eles estão envolvidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pessoal, as reações químicas, elas estão todo momento ao nosso redor, a gente prestar atenção, tá bom? E aí aqui eu vou apresentar só algumas, porque são muitas. Vou apresentar para vocês reações químicas que ocorrem no ambiente em geral, que ocorrem no corpo humano e em nossa casa, tá bom? No ambiente, um exemplo que eu já tinha dado a vocês é a ferrugem. Um ferro, quando ele está exposto à umidade, como por exemplo a chuva, ele sofre uma transformação, certo? Então o que acontece com o ferro quando está exposto à água? Ele vai ocorrer um processo em que vai formar ferrugem. Então, por exemplo, um prego que ocorreu essa transformação, ele se transformou do ferro em ferrugem. Ó, ele mudou de cor. Vocês se lembram que tem três evidências básicas que evidenciam que houve uma transformação química quando ela muda de cor. Que mais? Quando a formação de gases. E a terceira, quando ocorre a combustão. Certo? Então, houve uma mudança da cor do prego? Sim, ela passou de prateada para uma cor avermelhada, amarronzada. Concordam? Então, houve uma transformação química. O ferro se tornou-se ferrugem. Certo? Esse é um exemplo de transformação química no ambiente. Quando um prego, um ferro, ele se transforma em ferrugem. Certo? Ali tem outro exemplo embaixo, ó, uma corrente. Vocês estão vendo que ela está com uma cor bem amarronzada, avermelhada, não é? Então houve uma mudança de cor. Antes era prateado e ficou avermelhado, marronzado. Então houve um processo de transformação química, certo? Então o processo em que o ferro se torna ferrugem é um exemplo de processo químico, ok? De transformação química. Então no ambiente, por exemplo, vai ocorrer ferrugem. Vamos ver esse outro aqui. A combustão da gasolina em um carro. Também é um exemplo que ocorre ao redor do ambiente, certo? Vamos supor. Como é que um carro funciona? Ele funciona através, por exemplo, da gasolina, do álcool. A gente coloca combustível. E o que acontece com aquele combustível? Vamos supor a gasolina, certo? A gasolina ela vai reagir com o oxigênio. Quando ela reage com o oxigênio, ela vai produzir dióxido de carbono, CO2 e energia, certo? Então como é assim? A gasolina vai estar lá dentro do motor, ela vai entrar em contato com o oxigênio e vai produzir energia, e ao mesmo tempo que vai produzir energia que vai movimentar o carro, vai produzir o CO2, certo? E a água, que é o que sai do escapamento dos carros, ok?
Então esse é um exemplo de reação química que ocorre no nosso dia a dia, de transformação química. Então a gente já viu dois, a ferrugem, processo de formação da ferrugem do ferro, e a combustão da gasolina, certo? Bem bacana, né? Vamos continuar. Outro exemplo de processo químico, ou quero me desculpar, de transformação química que ocorre no meio ambiente, certo? Que é a fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo realizado pelas plantas em que ela está no ambiente, né? Ela pega o gás carbônico, o CO2, água, e através da luz ela produz o oxigênio e açúcar, certo? A fotossíntese é muito importante, certo? Para o meio ambiente, para nós também. Por quê? Porque se não fosse as plantas, a gente não teria o oxigênio e também o alimento básico para diversos animais, certo? Porque sem planta não funcionaria nosso ecossistema, certo? Porque a gente se alimenta de plantas, os animais se alimentam de plantas. Então sem elas a gente também não existiria. Então a importância do processo de fotossíntese é o processo em que a planta produz oxigênio e açúcar. Ela pega gás carbônico, água e a partir da luz solar ela produz oxigênio e gás carbônico. Aqui na figura está bem resumido. Ó. A gente vê o gás carbônico entrando e o oxigênio saindo, certo? É um processo químico, certo? Uma transformação química. Então no ambiente a gente já viu 3 tipos de transformações que podem ocorrer naturalmente. A ferrugem, processo de ferrugem. A gente viu a combustão da gasolina e o processo de fotossíntese. Outro, os fogos de artifício. Então como é que ocorre? Os fogos de artifício, eles são... Acho que todo mundo já viu um fogo de artifício, né? Somente em época de festa, de Réveillon, né? Final de ano. Então, aquelas explosões coloridas é um processo químico, é uma transformação química, certo? Que devido à combustão daquela matéria, ela vai liberar uma luz luminosa. Então, os fogos de artifício também é um exemplo de transformação química. Então, todas as coisas que eu estou falando, pessoal, é transformação química. Então, eu falei basicamente alguns que ocorrem no ambiente, que foram o quê? Processo de ferrugem, a combustão da gasolina e a fotossíntese. E no corpo humano, também ocorre transformação química. Primeiro, fora do corpo, vou colocar primeiro. Não sei se vocês conhecem a água oxigenada. Acho que as mulheres devem conhecer. Pode perguntar a mãe de vocês. Ele é um líquido que, quando colocado nos pelos, ele torna eles mais claros, certo? Então essa é a água oxigenada. As mulheres usam muito para descolorir os pelos. Para ficar aquele, em vez de ficar escuro, ficar mais clarinho. Certo? Então essa é uma transformação química também. A respiração. A respiração é uma transformação química. A gente respira aqui gás, oxigênio. E libera gás carbônico. Certo? Então houve uma transformação. Entrou o oxigênio e quando voltou em forma de gás carbônico. Então houve uma transformação dentro do nosso corpo. Entrou o oxigênio e saiu gás carbônico. Então a respiração é uma transformação que ocorre dentro do nosso corpo. O nosso corpo humano, pessoal, ele é tipo uma grande usina. A todo um momento realizando transformações químicas. Bem legal. Um exemplo é a respiração. Outro exemplo que ocorre é a digestão. A gente não se alimenta, só que ele vai se transformar dentro do nosso corpo, no sistema digestório, certo? Aquele alimento que a gente consumiu, ele vai sofrer diversas transformações até entrar dentro do nosso corpo ou ser eliminado dos dejetos, certo? Então houve uma transformação na digestão. Então a gente já viu algumas transformações químicas, reações químicas que ocorrem no nosso corpo. A respiração e a digestão. Já me deu até um pouco de fome. Essa foto. Vamos continuar? Sim, o bronzeamento. O bronzeamento também é uma transformação química. Por quê? Quando a gente, por exemplo, a gente ficar no sol muito tempo, a nossa pele ela vai mudar de cor, vai escurecer. Ela vai mudar de cor? Sim, ela vai ficar mais escura. Então houve uma transformação química, porque ela mudou de cor, correto?
E a gente tá vendo aqui uma imagem, certo? De algumas pessoas. Uma pessoa do jet ski, um ciclista, um mergulhador, uma patinadora, um programador de computador, uma tenista. Todos sofreram sobre bronzeamentos. Ficar muito tempo no sol queimou uma parte do corpo, certo? Então bronzeamento também é uma transformação química que ocorre no corpo. Então a gente viu quais tipos de transformações químicas que ocorrem no corpo humano. Respiração, digestão. A gente viu o bronzeamento, a descoloração do pelo, ok? Existem várias outras, certo? Transformações químicas que ocorrem no nosso corpo. Em nossa casa, também ocorre transformação química. Quando a gente faz café, a gente mistura o quê? Água, pó de café e açúcar. Essa mistura é uma transformação química, pois essa mistura a gente produziu o café. Então em casa a gente também faz química, pessoal. Então o café, a preparação do café é um exemplo de transformação química. Frutas em decomposição. Também é um exemplo de transformação química, certo? Por quê? Porque ela muda, pessoal. A maçã, ela tá lá, a gente deixa vários dias, ela vai acabar entrando em decomposição. Então vai haver uma mudança de cor, de cheiro. Então já que houve uma mudança de cor, então houve uma transformação química, certo? E ela não é mais acessível para ser comida, certo? A gente não vai comer esse tipo de alimento que está em processo de decomposição, como esse morango também, ó, essa maçã. Temos que tomar todos os cuidados, certo? Para não passarmos mal e ficarmos doentes. Ao fritar um ovo. Fritar um ovo é uma transformação química? Sim, porque no momento que a gente está fritando o ovo, a gente vê que ela muda, certo? A substância muda. Por exemplo, a gema do ovo, ela não vai ficar com uma corzinha clarinha como era antes, ela vai ficar uma cor mais escura. Há uma mudança, certo? Então toda vez que eu mudo uma cor, ou quando forma um gás, ou quando entra em combustão ou queima, ocorre uma transformação química, certo? Então ao fritar um ovo é uma transformação química que ocorre em nossa casa. Quando a gente está cozinhando um alimento, também é uma transformação química. Eu estou lá cozinhando uma pizza. Não posso falar de comida não. Quando cozinhando uma pizza, é uma transformação química, porque ela vai mudar, certo? Um bolo, a gente coloca aquela massa de bolo dentro de uma forma e coloca no forno. Ela muda? Muda. Ela muda sua cor, por exemplo. Então houve uma transformação química. Um doce de goiaba, como ele está mostrando. Quando a gente cozinha os alimentos, um churrasco. Pena que por enquanto a gente não pode participar daqueles churrascos em grupo, já que a gente está em um momento de pandemia. Mas quando terminar, quem sabe vocês me convidam para comer um churrasco, né? Então, pessoal, cozinhar os alimentos é uma transformação química, ok? Então, quais são as transformações químicas que ocorrem na nossa casa? Quando a gente cozinha um alimento. Eu dei os outros exemplos, como a gente faz um café, um pão, um bolo, certo? Um doce. São exemplos de transformações químicas que ocorrem na nossa casa. E até acender um fósforo, certo? A gente pega a caixinha, o palito, e esfrega um no outro, palito na caixa, e acaba produzindo uma chama, certo? Então, como houve uma queima da madeira, então houve uma transformação química. Isso ocorre em nossa casa. A chama do fogão também é transformação química. Porque a gente libera o gás, certo? O gás butano. E quando ele está reagindo lá com oxigênio, a gente adiciona uma faísca ou uma chamazinha. Então a produção dessa grande chama do fogão, certo? Então houve uma transformação química, ok? Então isso ocorre em nossa casa, tá bem? Medicamentos efervescentes. Aspirina, tem alguns comprimidozinhos que a gente coloca na água, eles criam aquelas bolhas, aqueles gases, certo? Então é um medicamento efervescente. Ali houve uma transformação química, por quê? Porque aquele medicamento está liberando gases, certo? Então houve uma transformação química. Então a gente viu, pessoal, que a transformação química está todo momento ao nosso redor, no ambiente, no nosso corpo. Ele vai estar em nossa casa, no meio ambiente. A gente pode ver o processo de ferrugem,
a combustão da gasolina, ok? A fotossíntese das plantas, no nosso corpo, a respiração, a digestão, quando a gente se alimenta. A gente viu também o bronzeamento. Em nossa casa, quando a gente acende a chama do fogão, quando a gente cozinha o alimento e até em medicamentos efervescentes, certo? Uma aspirina a gente coloca na água, certo? Então, a química, pessoal, ela faz parte do nosso dia a dia. Até quando a gente frita o ovo, é química, certo? Ocorreu uma transformação química. Não é bacana? Alguma dúvida? Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários ou no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Então por hoje é isso. A gente só relatou um pouco sobre a química, como nós temos no nosso dia, e sobre, principalmente das transformações químicas, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau. Qualquer dúvida é só vocês colocarem ali no comentário, tá bom?